Senhor presidente, nobres colegas, comunidade caxiense que nos assiste, acompanha aqui no plenário também, aqueles que estão pelas redes sociais da nossa casa, eu acho que de maneira muito convicta, nós, junto com o PL e também junto com o PDT, diga-se de passagem, né? A vereadora Andressa Malman também assina essa moção aqui, PL, Progressistas e o PDT e também o Partido Novo, né? Trazemos com muito orgulho e convicção esta moção para este plenário para que seja votado pelos colegas e me assusta a incoerência dos discursos oportunistas que eu ouço aqui nesse momento, porque há 2 anos e tanto atrás fizeram campanha para o governador que está posto no estado. Nós não tínhamos esse candidato. Não foi o candidato que eu apoiei. Na época, eu não fazia parte do Partido Progressistas. Compus esse partido a partir do ano passado. E, da mesma forma, o governo municipal atual. Nós muito bem sabemos que estivemos apoiando outro candidato no segundo turno, reconhecemos a derrota e isso é política, é composição que existe. Isso não é novidade para ninguém. E o fato de nós sermos da base de um governo não nos isenta de nós fazermos a autocrítica. E aqui que está a diferença, porque enquanto vem a crítica ao Partido Progressista, que foi mencionada nessa fala, eu preciso lembrar que o Eduardo Leite está lá porque teve o voto do PT e do PCdoB. Teve o voto da esquerda para ser eleito. E aí fica a incoerência. Nós compomos um governo e fazemos autocrítica quando necessário, e divergirmos internamente, inclusive. É verdade que tem que se reconhecer que foi feito melhorias no Estado? Sim, eu mesmo disse outro dia, o maior investimento que foi feito em segurança pública foi neste governo do governador Eduardo Leite, não tenho problema em reconhecer isso. Não tem problema nenhum em deixar registrado isso aqui. Agora, o fato de reconhecer que existiu um avanço em uma área não me isenta de perceber os déficits que aconteceram em outras áreas e a autopromoção que acontece. E, de novo, o governador erra quando faz um aceno ao Rio de Janeiro tentando enviar dinheiro público para financiar o carnaval lá na Escola de Samba da Portela, com o verniz da valorização da cultura gaúcha. Ele coloca, inclusive, o movimento negro nessa pauta. Por quê? Para calar a boca do segmento, a linha da esquerda. Para que eles possam ficar numa sinuca de bico e não possam divergir, porque daí fica complicado, né? Ou fica do lado do governador e fica fica a favor do movimento, ou fica contra o governador e fica contra o movimento. Foi uma jogada de mestre que ele tentou fazer, mas graças à liberdade de expressão e às redes sociais, que ainda estão no nosso país, nós temos a possibilidade de nos manifestar. E ainda bem que ainda existe plenário aqui. Dias atrás, uma pessoa, já lhe concedo sua parte, vereador Bortola, me questionou, disse, mas o Progressistas não é base do governo? A autocrítica tem que fazer olho no olho, cara a cara. Imaginemos nós, colegas vereadores, cada vez que tivermos uma crítica ao governo federal, ao governo estadual, ao governo municipal, tem que marcar uma reunião com o chefe do Poder Executivo para ir lá e criticar. Tem que ir lá na reunião da SIC e falar com o vice-governador, como Vossa Excelência fez, vereador Iago. Fecha as portas do plenário, não precisa existir Câmara de Vereadores, entrega na mão do Executivo e acabou. Nós estamos aqui justamente para representar os interesses e os anseios do povo que nos colocou aqui. Todo mundo sabe que foi um erro, que a construção política do governador Eduardo Leite foi um erro. Foi eleito com uma pauta de direita e no último podcast agora ao jornalista Potter, está fazendo acenos ao PSOL. Por quê? Está desesperado, está procurando base tudo quanto é canto e não vai encontrar. Afirmo, repito o que já disse aqui, Eduardo Leite está esquentando uma cadeira à presidência, na verdade está mirando o Senado, todo mundo sabe disso. Dentro do PSD, está longe de ser unanimidade. Vai disputar espaço com o Ratinho Júnior e, antes disso ainda, tem uma composição para ser feita com o Bolsonaro ou com o Tarcísio. Isso não é novidade para ninguém, está todo mundo sabendo. É só abrir portal de notícias, é só ver crítico político e vai entender o que está sendo dito aqui. Seu parte, vereador Bortola. Vereador Caleb, parabéns, fala cirúrgica. E eu lhe pergunto, sabe por que eu estou há 14 anos no Partido Progressista? Porque ninguém, absolutamente ninguém, vai dizer como eu voto, como eu me posiciono e como eu penso. E se nós não concordamos, mesmo estando na base, nós vamos falar, nós vamos botar o dedo na cara e apontar os erros. Porque a gente sabe, que nem o senhor falou, fazer autocrítica. Por isso, graças a Deus, eu estou há 14 anos no Partido Progressista. Porque ninguém vai dizer como eu voto, como eu falo e como eu me posiciono. Não é partido, não é fulano, não é ciclano. Eu sei das minhas convicções, nós sabemos das nossas convicções e vamos mantê-las. Muito obrigado. É interessante, para finalizar, presidente, que apoiam em um dia e no dia seguinte começam a fazer oposição. E aí dizem, não, mas nós não concordamos com esse governo, não concordamos. Mas elegeram o governo. Quer dizer, colocaram o seu eleitorado numa fria
e agora se recusa a fazer autocrítica. Foi a mesma coisa que aconteceu na eleição municipal. Consideram que o governo Adilon é um desastre, etc, etc. Mas no dia da eleição estava fazendo campanha. Diziam que o fascismo ia assumir a cidade de Caxias do Sul, não era o que se dizia na campanha passada? Pois é, a incoerência. Nós somos base do governo e porque somos base, tanto aqui como também no governo estadual, é que existe a autocrítica que deve ser feita. Alguns escolhem redes sociais para fazer a autocrítica, outros escolhem o plenário, outros escolhem encontrar com a pessoa e falar direto, cada um escolhe a maneira como quer fazer. Isso é questão política. Agora, incoerência, eu acho que não é do nosso segmento. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Caleb.